Congo, 1904. Um homem está sentado numa varanda, encarando intensamente alguma coisa. No começo, é difícil dizer o que é, mas olhando mais de perto, é possível ver a verdade chocante. Trata-se de um pé e uma mão cortados de uma criança. Nsala, o homem na foto, foi fotografado pela missionária inglesa Ellie Cecily Harris. Ele chegou à missão onde ela trabalhava levando um embrulho com o que tinha restado de sua filha de 5 anos. Ela tinha sido morta e esquartejada como punição por sua aldeia não ter alcançado a cota de borracha exigida pelo regime imperial. Esse é um dos muitos relatos de horror que cercam a história que contaremos hoje. Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias da História. Eu sou o narrador e hoje contaremos sobre o rei Leopoldo II da Bélgica e a sua colonização do Congo. Localizado na requintada cidade de Tervuren, a uma curta viagem de trem de Bruxelas, o Museu Real da África Central é uma atração turística recomendada por inúmeras fontes de informação sobre a Bélgica. Nos últimos anos, porém, o palacete, construído em 1910, transformou num ícone do confronto de ideias que marca as tentativas belgas de reexaminar a sua participação na chamada colonização africana do século XIX. Ao mesmo tempo que uma determinada exposição promoveu ciclos de debates e pesquisas com críticas sobre a participação belga na colonização africana, o site do museu é permeado pela versão idealizada de uma empreitada cujos tons de crueldade e insanidade ainda têm reflexos em vários aspectos da vida africana. Contradição expressada, por exemplo, por uma estátua onde há um homem negro aos pés de uma escultura dourada com traços ocidentais. O ponto principal da polêmica tem como palco o Estado Livre do Congo. Lindo nome dado a uma terra que sofreu com escravidão, tortura e genocídio que teve seu início em meados de 1890 até 1908, por conta da ganância e maldade do então rei belga Leopoldo II. Em 1876, Bruxelas sediou uma conferência geográfica internacional que propôs uma expedição multinacional humanitária e científica para explorar a quase desconhecida África Central. Na realidade, as intenções de Leopoldo II era a apropriação de um latifúndio que era muitas vezes maior do que a própria Bélgica, passando por cima de sua população local. Como Leopoldo II era um monarca constitucional, os demais governantes belgas não quiseram se envolver nessa aventura africana. Era tudo o que ele queria. Se a Bélgica não queria o Congo, ele mesmo assumiria a região. Sim, ele simplesmente tomou posse das terras e tudo que nelas haviam, incluindo as pessoas. Então, ao invés de ser uma colônia da Bélgica, o Congo era propriedade particular do rei. Era como se fosse a sua fazenda. De olho em produtos como o marfim e a borracha, o rei foi aos poucos criando uma rede de patronato e influência que na Conferência de Berlim, em 1885, teve papel preponderante nas discussões da partilha europeia da África. Aí, já no ano seguinte, Leopoldo II foi agraciado não apenas com uma imensidão de terras de 2 milhões de quilômetros quadrados, mas também com o controle sobre a vida de milhões de pessoas, graças aos seus agradinhos à comunidade europeia. Mas isso vinha diante de uma série de compromissos, como lutar contra a escravidão e promover o livre comércio na, entre aspas, colônia, incluindo a isenção de impostos sobre produtos importados. Em plenos poderes do território, em menos de 10 anos a realidade já estava marcada por uma enxurrada de decretos que não poderiam violar mais os termos do acordo firmados em Berlim. Além de confiscar as terras e aldeias inteiras de congoleses, o rei fez da escravidão a principal forma de trabalho em seus domínios. Não contente, logo Leopoldo II aumentaria a carga de tributos e literalmente se tornaria o dono de toda a borracha e marfim extraídos no Congo. Mas ele não fez tudo isso sozinho. Suas vontades foram garantidas com a ajuda da força pública, um temível corpo de soldados reforçados por mercenários. Quando não coagia líderes tribais a fornecer escravos para as atividades extrativistas, invariavelmente sequestrando mulheres e crianças como forma de garantir o cumprimento de cotas de produção, a força pública tinha carta branca para retaliar casos de desobediências e revoltas. Assassinatos, amputações, estupros e saques eram comuns em casos de cotas não cumpridas.
As coisas eram tão horríveis que chocaram a consciência de muitos brancos durante esse tempo. Por exemplo, John Harris, um missionário inglês, escreveu: "Acabei de voltar de uma viagem ao interior para a vila de Insogo Imboyo. A miséria abjeta e o abandono absoluto são indescritíveis." O professor Jim Stengers, historiador belga que escreveu profusamente sobre esse período, descreveu as áreas produtoras de borracha do Congo como áreas transformadas em verdadeiros infernos na terra. Mark Twain ridicularizou ironicamente o monarca belga no solilóquio do rei Leopoldo. Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, em 1909, escreveu O Crime do Congo para expor a brutalidade de Leopoldo como um crime contra a humanidade. O livro de Joseph Conrad, de 1902, Heart of Darkness, Coração das Trevas, em tradução literal, era um relato fictício, mas preciso, do reinado bárbaro de Leopoldo, e esse livro foi posteriormente transformado em filme, Apocalipse Now, estrelado por Marlon Brando. Mas a maior denúncia veio de Roger Casement, um nacionalista irlandês e líder de A Revolta da Páscoa, uma rebelião na Irlanda durante a Semana Santa em 1916. Ele surpreendentemente escreveu um documento oficial à Grã-Bretanha sobre a maldade de Leopoldo no Congo. Esse documento, datado de 1903, é intitulado de The Casement Report e entra em detalhes sangrentos. É uma leitura obrigatória e perturbadora. Embora Leopoldo fosse claramente o monstro principal, ele tinha vários tenentes demoníacos cujo sadismo eram horríveis. Entre eles, Léon Ron, conhecido como O Diabo, René de Parmentier, conhecido como o Açougueiro do Congo, e Leon Fieves, conhecido como o Colecionador de Cabeças, que muitas vezes se vangloriava de ter 100 cabeças cortadas fora. Leopoldo e seus demônios não estavam sozinhos. Eles foram capacitados pelo apoio ativo de 14 nações europeias, juntamente com os Estados Unidos, quando assinaram sua maldade durante a Conferência de Berlim, em 1885, onde a África foi cortada como uma torta pelos países europeus gananciosos. O historiador Tim Stanley, da Universidade de Oxford, disse em um de seus estudos: "Como muitas atividades imperialistas, a colonização belga começou como um mero exercício de pirataria. Mas os níveis atingidos pelo terror nas populações locais, a contribuição da burocracia estatal e as estimativas de mortes fazem com que os eventos do Congo sejam comparáveis às atrocidades do nazismo e à grande fome da Ucrânia, arquitetada por Stalin, por exemplo." A afirmação de Stanley está longe de ser apenas um reflexo de revisões históricas. Denúncias sobre atrocidades no Congo já tinham surgido em número e intensidade suficientes no final do século XIX. Tais relatos de missionários, ex-interventores a serviço do rei e especialmente a publicação do seminal romance O Coração das Trevas deram início a um movimento de protesto que teve até uma investigação oficial do governo britânico sobre os abusos cometidos. As celebridades da época aumentaram o lobby com a fundação da Associação pela Reforma do Congo, uma das primeiras organizações de defesa dos direitos humanos do século XX. Diante de uma crescente pressão internacional, o parlamento belga decidiu intervir e literalmente tomou do rei o Estado Livre do Congo em 1908. Rebatizou a região de Congo belga e, em comparação com os anos de terror sob os desmandos de Leopoldo II, reduziu bastante as violações de direitos humanos. No entanto, o trabalho forçado ainda continuaria em algumas regiões até a independência congolesa em 1960. E embora o segundo período colonial tenha sido marcado por avanços nas áreas de educação e saúde, o parlamento se recusou a abrir investigações sobre as denúncias. Uma tarefa que, mesmo com boa vontade, teria sido inglória, depois de Leopoldo II ordenar a destruição de documentos e arquivos relacionados à empreitada. Durante os 23 anos de terror, o soberano acumulou riquezas suficientes para se dar ao luxo de patrocinar projetos faraônicos em Bruxelas. Construiu palacetes, incluindo o de Tervuren, um distrito que a Bolsa Imperial ajudou a cobrir de pompa, com direito até uma linha especial de bonde, para celebrar o sucesso comercial da exploração. O distrito foi palco de uma exposição temática sobre o Congo em 1897.
Ironicamente, Leopoldo II jamais pôs os pés em seu latifúndio nos 44 anos de reinado. Morreu em 1909 e há relatos de que seu cortejo fúnebre recebeu vaias de populares. Sua imagem oficial, porém, ainda é a de um rei empreendedor. Inegável é que os efeitos do terror tiveram longevidade maior do que a do monarca belga. Depois da independência, Bruxelas manteve influência em assuntos congoleses, participando de intervenções militares e até apoiando uma conspiração para assassinar em 1960 o primeiro-ministro Patrice Lumumba, um dos principais líderes da luta anticolonial cujas tendências socialistas feriam interesses europeus. Bruxelas também fechou os olhos para o golpe militar que em 1965 levou ao poder Mobutu Sese Seko, que governou o país por 32 anos, comandando um assalto aos cofres públicos estimado em mais de 10 bilhões de dólares. Em 2010, o rei belga Albert II tornou-se o primeiro monarca a visitar o Congo em mais de 40 anos. Participou das festividades pelos 50 anos da independência, mas não fez nenhum pronunciamento público, frustrando quem esperava um meia-culpa oficial da monarquia. Nada muito surpreendente diante de opiniões como as do ex-ministro de Relações Exteriores Louis Michel, que em 2010 declarou considerar Leopoldo II um visionário que levou a civilização ao Congo. Para Leopoldo II, o mundo não era o bastante. Leopoldo II cedo percebeu que a Bélgica, um estado recém-criado no século XIX, dividido entre flamengos, os de origem holandesa, e valões, os franceses, jamais seria uma potência por causa das limitações geográficas. Dizia ele: as nossas fronteiras nunca poderão ser alargadas dentro da Europa. Vamos lutar para obter uma colônia. E Leopoldo lutou. Primeiro tentou comprar uma província na Argentina, mais tarde propôs arrendar as Filipinas à Espanha, quis estabelecer colônias na China, no Vietnã, no Japão e até na Polinésia. Nada deu certo, e ele se voltou para a África nos anos 1860. Experimentou possessões em Angola, Moçambique e no Congo, também sem sucesso. O maior inimigo do monarca era o Parlamento da Bélgica, um país que declarou sua independência só em 1830. A lógica dos políticos: ter uma colônia era uma excelente maneira de gastar dinheiro sem atender às necessidades da jovem nação. Sem a ajuda do governo, Leopoldo II tornou-se dono, ele mesmo, como pessoa física, de um dos maiores países africanos entre 1885 e 1908. Infelizmente, o anarquista italiano Gennaro Rubino não conseguiu atirar direito e errou cada um dos 3 tiros que disparou em 15 de novembro de 1902, quando tentou assassinar Leopoldo. O anarquista italiano morreu em 14 de março de 1918, na prisão de Leuven, na Bélgica. Talvez tivesse sido uma vitória dos que tanto lutaram por justiça. Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas morreram durante o período de domínio do rei belga. Isso equivalia a metade da população do país. O Congo alcançou a sua independência em 1960, mas os danos causados na região foram tantos que ainda hoje persistem as consequências. Inúmeros golpes, guerras, ditaduras, exploração de recursos por empresas estrangeiras que governos subornam para continuar usando a população como mão de obra à vontade. Hoje, a Bélgica continua a ter influência na região. Grande parte dos conhecidos minerais obtidos com o sangue, como diamantes e coltan, são recebidos por esse país moderno, membro da União Europeia e sede do mesmo. E aí, conheciam essa história? Teremos vídeos semanais, por isso é importante que você se inscreva e ative as notificações para não perder o nosso conteúdo. Referências e fontes estão na descrição. Obrigado por assistir o nosso vídeo e até mais!